Tchau. Vamos juntar as palmas e recitar. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Versos de abertura do Dharma. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Namo Pho. Bem-vindos à palestra número 4 da explicação do livro Sendeiro à Budidade. As palestras anteriores já falamos sobre a busca do refúgio, ou por que pessoas não buscam refúgio e se refugiam nas coisas mundanas, na riqueza, fama, entes queridos, relações, essas coisas mundanas. E também refúgio nos objetos equivocados, errôneos, como fantasmas, espíritos, até seres celestiais da esfera do desejo ou da forma. E hoje vamos entrar na parte mais importante, que é o refúgio definitivo, a joia tríplice. Stança 4. Busca-se refúgio em todos os lugares. Procura-se por todas as 10 direções. Mas o objeto de refúgio definitivo é a mais auspiciosa joia tríplice. A explicação do verso. Os humanos sentem o sofrimento opressivo do ciclo de nascimento e morte. Desejam procurar refúgio e não vão buscar e vão buscar em todos os lugares. Então, por que a experiência humana é um sofrimento opressivo? Porque realmente, se alguém observa a vida diária, todas as atividades, tudo o que precisamos fazer para sentir este corpo estável, em equilíbrio, nossa, quantas condições precisamos? Desde que acordamos de manhã, se dormimos bem a noite anterior, bom. E se não, nossa, sem energia. Vamos ao banheiro, escovamos os dentes. Todas as coisas que fazemos em um dia inteiro
é nada mais para manter este corpo em equilíbrio, porque o corpo tem tendência de entrar no desequilíbrio. Por isso, dizemos que é um sofrimento opressivo dessa existência. Pessoas que observam com profundidade as atividades diárias se dão conta disso. Então, se notamos isso e sabemos que o corpo, depois do nascimento, entra imediatamente no processo do envelhecimento, doença e definitivamente a morte, então, nossa, como podemos entender e enfrentar este sofrimento opressivo? A busca do refúgio é para entender a verdade da nossa existência. Então, mesmo que não podemos mudar nossa morte, mas o corpo pode sofrer, mas a mente pode transcender esse sofrimento e entender corretamente que tempo todo estamos buscando um equilíbrio da nosso corpo e manter equanimidade, paz na mente. Seguimos. Embora procurem incessantemente, depois de buscar por todas as 10 direções, e as 10 direções são as 4 direções cardeais, nas 4 colaterais, para cima e para baixo, nadir e zenite. Então, em total, são 10 direções. Significa por todos os lados. Acabam encontrando apenas fantasmas e espíritos, grandes espíritos do reino dos fantasmas e o Criador celestial. Mas nenhum deles é o verdadeiro objeto de refúgio. Então, somente assim é que compreendem que o verdadeiro objeto de refúgio definitivo é unicamente a joia tríplice do budismo. Então, eu sou monge budista e estamos lendo um texto escrito por monge e fazendo a explicação. Sem dúvida, este material está a partir da perspectiva budista, de como vemos o mundo. Então, refúgio na joia tríplice, para nós, os buscadores que encontraram esse caminho budista, achamos que é o melhor caminho, melhor sendeiro. Seguimos. Louvor à joia tríplice. O Buda, o Dharma e o Sangha são raros e difíceis de serem encontrados, de valor inestimável e de benefício maravilhoso e incomparável. E por isso são chamados de joias ou tesouros. O Dharma, o desperto. O Dharma, os ensinamentos dos espertos. E o Sangha, os discípulos, seguidores do Buda e dos ensinamentos. São raros e difíceis de serem encontrados. Imaginam que os conhecimentos do Dharma foi explicado pelo Buda 2.500 anos atrás, na antiga Índia. E desde que ele estabeleceu a comunidade dos monges e monjas, o Sangha, para divulgar o Dharma,
2.500 anos han passado. E, sem interrupção, o Sangha continuou ensinando o que o Buda falou. Textos, escrituras, palestras e manifestações dos praticantes, mostrando o valor da joia tríplice no nosso mundo. É esse de valor inestimável, difícil de encontrar. Começou na região do Rio Ganges, foi a Irã, Afeganistão, a antiga China, a Coreia, Japão, Taiwan, e depois 1980, 90 foi a Brasil, 86 a Argentina. Difícil de encontrar e de benefício maravilhoso e incomparável. Que benefícios? Que vamos falar, mas benefícios maravilhosos no sentido do entendimento correto do nosso mundo, nossa existência. O refúgio na joia tríplice nos permite transformar infortúnio em boa fortuna, transformar dificuldade em oportunidades auspiciosas, abandonar o mal e seguir o bem, tornar a escuridão em luz, livrar-nos do sofrimento e obtermos felicidade. Uau! O refúgio na joia tríplice. Que significa transformar infortúnio em boa fortuna? Significa que, ao tomar refúgio na joia tríplice, cairá no céu bilhetes de dólares, reais, ouro, prata. Não. A vida é a vida. Nossa vida é de acordo com nosso karma. Karma criado no passado e agora a consequência no presente. Mas se fosse infortúnio, nós entendemos que é uma consequência do nosso karma. Então, nós mentalmente aceitamos, entendemos e fazemos tudo possível para resolver esse infortúnio. A mente sem ressentimento, sem reclamos. Nossa, por que isto me acontece? Quando alguém toma refúgio na joia tríplice, aceita causa e efeito como tudo devido a si mesmo. Vidas e vidas passadas, chegou a este momento. Então, se nós, algo bom está acontecendo, não podemos pensar, eu mereço só. Não, eu agradeço todas as ações boas que fiz no passado e que muitas pessoas me ajudaram para que eu possa chegar a este momento que estou desfrutando das consequências boas. Não é que eu simplesmente eu mereço tudo, ou coisas boas. E quando é ruim, como? Por que eu? Eu não mereço nada ruim. A joia tríplice me tem que filtrar consequências. Somente boas e nada ruim. Não é assim. Transformar dificuldade em oportunidades auspiciosas. Nossa,
dificuldade. Sim, eu sei. Sempre tem dificuldade em diferentes épocas da humanidade. Mas agora, neste momento, na história humana, o que acham vocês? Século XXI, guerra. Guerras religiosas. Governantes loucos. É como não estão contentes com a paz e a harmonia. Tem que causar caos para se sentir importantes, para flexionar músculo e ser bully. Neste momento, é difícil para muitas pessoas. Agora estou em Vancouver, Canadá. Nossa, quantas pessoas perderam trabalho devido à taxa, essa questão mundial causado desde esse país que vocês todos conhecem. Então, dificuldades, a perda do trabalho, buscando emprego, saúde, doenças, todas essas dificuldades, quando alguém entende a joia tríplice, pode transformar essas dificuldades em oportunidades auspiciosas de entendimento do causa e efeito, do karma e consequência, e sem reclamos, somente resolver. Vamos resolver. Vamos ter paciência. Vamos tomar força na joia tríplice e, desde essa força, entender, observar causa e efeito. Abandonar o mal e seguir o bem. E tornar a escuridão em luz. Não tem escape. Querer escapar do próprio karma e consequência é como escapar da própria sombra. Como escapar da própria sombra? A única forma de não ter sombra é si mesmo ser a luz. Aí não tem sombra. Não tem escape. Temos que aceitar, enfrentar e resolver. Livrar-nos do sofrimento e obtermos felicidade. Essa felicidade é interna, é mental, é espiritual. Não é que ao tomar refúgio na yoga tríplice, acreditar causa e efeito, já esse corpo já não vai sofrer. Não, vai envelhecer, vai ter doença e definitivamente vai morrer. Mas a morte não é o fim. Mas lembra, é uma morte natural, que chega ao fim da vida. Não podemos acabar a vida antes de que termine. Isso não é uma solução. É um escape momentâneo que gera ainda mais sofrimento depois da morte. Todas estas situações auspiciosas são possíveis de serem alcançadas. Por isso se diz que a joia tríplice é a mais auspiciosa. E vocês sabem qual é o símbolo da auspiciosidade no budismo? É a suástica. Suástica reta
é símbolo do bem-estar. É um símbolo que existia na antiga Índia faz 3.000, 4.000 anos e que foi mal utilizado em uma época. E vamos retomar esse símbolo da suástica, do símbolo da auspiciosidade. Dizer que não vale a pena se refugiar em mais nada. Apenas na joia tríplice é o verdadeiro objeto de refúgio. Não é autoglorificação, nem calúnia aos outros. E apenas uma conclusão baseada nos fatos e nos argumentos. E vamos falar dos fatos e argumentos. Os fatos são: logo depois que o Buda Shakyamuni atingiu a budidade, e isso está gravado nos textos que temos hoje, o autoproclamado Criador Celestial, o Rei Brahma, ele desceu do céu, da esfera da forma, primeiro jhana, e implorou ao Tathagata, o Buda, que ensinasse o Dharma. Por quê? Porque o Buda, quando atingiu a perfeita iluminação, de acordo com a história que ele contou, ele ficou assim, refletindo: nossa, o que eu descobri da verdade universal é tão difícil. Será que os seres, especialmente os humanos, quiserem escutar esse material, vão poder aceitar, entender e até praticá-lo? Ele pensou: nossa, vai ser muito difícil. Melhor já. Ficou em silêncio. E foi o rei Brahma quem suplicou e pediu ao Buda: por favor. E por quê? Porque Brahma, ele sentiu que já não sabia o que fazer com seus filhos. Ele considera os humanos como seus filhos. Então, quantas milênios, através de meios, o Brahma tentou de falar com os humanos: não se matem, não entram em conflito, vivam em harmonia. E os humanos não conseguem fazê-lo. E ele estava bem frustrado. Por isso ele pediu ao Buda: por favor, o que você descobriu, explique, ensine aos humanos, para que eles possam sair do sofrimento e de matar uns aos outros. Então, e ele suplicou 3 vezes. Primeira vez, Buda não consentiu. Segunda vez, tampouco. Foi a terceira vez. Então, o Buda Shakyamuni concordou e fez o grande giro da roda do Dharma, liberando os seres humanos, ou ensinando, deixando ensinamentos para os seres humanos. O rei Brahma tornou-se discípulo de Buda e obteve a nobre fruição livre de desejos. Okay. Isso é um acontecimento. Outro, e ainda em uma vida passada, o soberano Chakra, considerado semelhante ao nível espiritual do imperador de Jade, na antiga China. É um ser celestial da esfera do desejo. Sabia que morreria logo e que, infelizmente, renasceria no ventre de uma porca. Os seres celestiais
eles têm corpo de luz. Brahma também. Mas seres celestiais na esfera do desejo, eles, quando a luz deles começam a diminuir, reduzir, é quando estão por morrer. E o tempo é muito curto comparado à vida, à longevidade delas. Então, a chakra ficou com medo e estava frustrado, com medo. Então, e ele teve uma visão de que se ele morresse, renasceria no ventre de uma porca. Angustiado e aflito, foi ao grande rei Brahma, também ao Maheshvara, diferentes seres celestiais, diferentes dimensões, perguntando, para pedir ajuda. Foi, inclusive, aos confins do mundo, dentro das montanhas e nas margens dos rios, consultando fantasmas e espíritos, e sábios não budistas de todos os lugares. Mas tudo foi em vão. Por fim, encontrou-se com o Buda e ouviu os seus ensinamentos, o Dharma. Somente assim evitou o infortúnio de renascer no ventre de uma porca e ainda como ficou no reino celestial. E então ele perguntou ao Buda: Nossa, eu não quero morrer. Eu estou muito feliz de ser um rei celestial. Como posso ficar aqui? Então o Buda fala: Hoje tomar refúgio na joia tríplice, na joia tríplice que vira muitos méritos e também faz o voto de proteger aos praticantes budistas de aqui para diante. Então ele fez isso. Então aí a luz voltou e conseguiu seguir como chakra. Então, as grandes deidades do politeísmo e o Criador celestial do monoteísmo devem todos refugiar-se no Buda, buscar refúgio em todos os lugares e procurar por todas as 10 direções. Isso foi a experiência do próprio chakra. Quanto aos argumentos a seguir, vamos louvar separadamente os méritos e as virtudes da joia tríplice, explicar os méritos e as virtudes definitivas da joia tríplice, justificando que ela, explicando, comprovando que ela é o verdadeiro objeto de refúgio para os seres. Então, vamos continuar com essa secção que chamamos Louvor às Virtudes do Buda. Stanza 5. Aquele que incorpora o Dharma correto, aquele que incorpora a sabedoria pura como sua vida. Sabedoria é como lua que brilha no céu claro de outono. Reverenciamos o Buda, o honrado de duas perfeições. Vamos explicar esta stanza. Agora vou comentar sobre louvor às virtudes da joia do Buda. A palavra Buda é em sânscrito, que significa o desperto ou o iluminado. O que o Buda realizou e compreendeu foi o Dharma correto, que também pode ser traduzido como o Dharma maravilhoso. Dharma é o que pode ser seguido e aplicado. É imutável, é infalível. Dharma.
A palavra Dharma, a definição budista é diferente da definição do hinduísmo, das outras religiões na antiga Índia e hoje também. Dharma, no budismo, é o que pode ser seguido e aplicado. O Dharma são ensinamentos dos despertos, iluminados, os Budas, que nós podemos aprender e experimentar, vivenciar, aplicá-lo na vida diária. É imutável, é infalível. Significa que o Dharma, como Dharma correto, é o que é no passado, no presente e no futuro. É imutável. As verdades. É infalível. Não tem falhas. Está bem, está completo. Portanto, o Dharma correto é a verdade justa, reta, sem viés, sutil e não superficial. A verdade justa significa que funciona para todos, especialmente aos praticantes humanos, porque nós temos a capacidade maior, potencial maior de praticar o Dharma. Então, essa é uma verdade justa, reta, não é torta, sem vias. É sutil, não é grosseiro, não é superficial, é profundo. É a verdade absoluta que é perpétua e universal. Significa que, além do tempo, espaço, o Dharma sempre será o Dharma. Mesmo no mundo Saha que nós pertencemos, ou outros mundos, outros universos, multiversos. É o mesmo Dharma, perpétua e universal. Ao atingir a perfeita iluminação e a completa compreensão do Dharma correto, é que pode ser chamado de Buda. Então, alguém que alcança todas as virtudes, a iluminação, compreensão do Dharma correto, isso merece o título de Buda. Por isso, Buda é aquele que incorpora o Dharma correto e é chamado de corpo do Dharma, Dharmakaya, em sânscrito. E também é o manifestador concreto da verdade absoluta. Aqui, as definições do Dharma correto, Dharma, que é Dharma, então, e que é Buda, tudo isso vão repetir muito em textos budistas. Porque um Buda é capaz de atingir a perfeita iluminação e a completa compreensão? Porque um Buda possui a sabedoria pura, sem fluxo. Então, sem fluxo é oposto de com fluxo. Sem fluxo significa livre de todas as aflições e impurezas, tais como a cobiça, a raiva, a ignorância, a arrogância, soberbia,
todas as aflições e impurezas, livre de todas essas coisas, então é sem fluxo. Quanto mais pura for a sabedoria, mais pura será a realização do Dharma. Mais pura será a realização do Dharma correto, por isso a sabedoria é chamada de o mais puro reino do Dharma. Dharma Dhatu. Reino do Dharma. É o mesmo que corpo do Dharma, Dharmakaya. O Dharma correto é onipresente. Não é diminuído pela confusão, nem aumentado pela iluminação. Significa que o Dharma correto, como algo que existe perpetuamente e universalmente, não importa se tem muitos seres confusos ou alguns seres iluminados. O Dharma correto é onipresente. Está. Somente com a sabedoria pura pode-se realizar o Dharma correto puro. Por isso, o Buda considera a sabedoria pura como sua vida, chamada de vida de sabedoria. Então, nós que já entramos no sendeiro do Buda, esse caminho ao despertar, estamos desenvolvendo, okay, purificando nossa vida de sabedoria. A união do corpo do Dharma com a vida de sabedoria é o próprio Buda. E todos esses termos, vida de sabedoria, corpo do Dharma, sabedoria pura, sem fluxo, são termos que se repetem bastante em textos Mahayana. Agora, vamos usar uma metáfora para explicar isso. A sabedoria do Buda é como a lua brilhante, a realização direta do Dharma correto através da sabedoria pura é como o brilho da lua iluminando uma noite de céu claro no outono. Se não houver nuvens, a luz da lua será brilhante. E o céu azul ficará especialmente limpo sob o luar. Isso significa que a sabedoria do Buda, que é a pura realização, se despertou completamente ao Dharma correto. E este se manifestou de maneira definitiva e imaculada na sabedoria pura. Então, nuvens. Nuvens, imaginam, nuvens um, pretas. Então, o que nós, como praticantes, durante nossa prática, mesmo é que enfrentando dificuldades ou desfrutando das boas práticas, bons frutos, estamos esperando que esta nuvem abre e aí vemos a luz, perceber a luz, perceber a sabedoria pura. Talvez um minutinho. E o que queremos é sempre estar iluminado pela luz. Então, essa nuvem, às vezes, abre e fecha. Mas somente ao abrir e percebemos a luz, sentimos uma clareza da nossa existência e não estamos confusos, como iludidos pelos desejos, pelo ambiente, pelo corpo.
E essas experiências durante o caminho, o sendero à budidade, é o que nos dá confiança a seguir. A confiança no caminho não provém porque a riqueza acontece, porque a saúde está. Não. Acontecem quando nós entendemos a impermanência do corpo. Percebemos que o mundo todo é transitório. Percebemos que a existência tem programado, construído o sofrimento. É constante. Não sejamos iludidos pelos momentos de um pouco de alegria e já nos deixamos confundir. Oh, nossa, e entrar no Matrix e achar que oh, tudo vai estar bem. Tudo... Não. Este corpo, esta existência é assim, sempre buscando o equilíbrio. Então, imagina as nuvens abrem e nós sempre estamos olhando claramente cada passo da nossa vida. Não vamos reclamar quando enfrentamos dificuldades. Tampouco vamos ficar tudo complacente quando tudo está bem. Ah, já não preciso praticar muito, porque tudo está bem. Não, tudo está transitório, buscando equilíbrio. No Sutra diz-se, o Bodhisattva é como a lua fora, a pura e fresca que percorre pelo Sunyata Supremo. Se os Bodhisattvas são assim, o que dizer dos Budas? Então, o Bodhisattva é como a lua pura e fresca, percorrendo o mundo, a existência, pelo Sunyata último. É como entender Sunyata, é uma realização. Então, o Bodhisattva sempre nutre do lodo, não se suja pelo lodo. A flor do loto sempre está acima e pura, limpa, ajudando aos seres fundidos no lodo. Se os bodhisattvas são assim, o que dizer dos Budas? Ainda mais. Quando o corpo do Dharma e a vida de sabedoria atingirem a plenitude perfeita, isso é merecedor do refúgio e respeito dos seres sencientes. Plenitude perfeita significa não tem mais um nível mais alto, é completo. Reverenciar e prestar homenagem, tal como prosternar-se e reverenciar-se, é a reverência corporal. Fazer prosternações ao Buda é uma reverência corporal. Louvar as virtudes e a reverência verbal. Louvar. Quando observamos a impermanência e, nossa, que fortuna que eu conheço o Dharma e entendo a impermanência. Uma reverência verbal aos ensinamentos do Buda. Ter devoção e respeito é a reverência mental. Na mente, sentindo gratidão, reverenciando, com devoção, tendo respeito pelo Buda. É uma reverência mental. Desta maneira, reverenciando através dos 3 tipos de ações, seja corporal, verbal e mental,
demonstramos nosso refúgio e convicção no Buda. A reverência no Buda não é uma troca. Não é uma troca que, eu reverencio o Buda e o Buda me protege. O Buda me dá coisas. Me dá dinheiro, me dá uma casa, um carro. Não é assim. Quando nós reverenciamos o Buda, estamos buscando a iluminação, o despertar. Estamos tentando de trilhar o caminho e seguir. E que as palavras do Buda nos guiem. O exemplo do Buda, com quantas vidas da prática a chegar à perfeita iluminação, isso é nosso propósito como modelo. Não estamos buscando nada material do Buda. A expressão o honrado de duas pernas elogia o Buda e tem duas interpretações. Okay? Então, é uma frase que se utiliza bastante. O Buda é o honrado de duas pernas. Okay? Primeira interpretação é duas pernas pode referir-se aos seres humanos. E o Buda é o mais honrado e supremo dentre elas. Por isso é chamado de honrado de duas pernas. Como é dito em um sutra, o corretamente iluminado é honrado de duas pernas, enquanto que o cavalo é um animal superior de quatro patas. Okay? Está somente fazendo uma analogia. Duas pernas, humano, o mais honrado é o Buda. E quatro patas, cavalo. Segundo a interpretação, duas pernas pode referir-se às duas perfeições. Quais dois? Méritos e sabedoria. Méritos provém da compaixão. Sabedoria provém da eliminação das aflições, como a cobiça, a raiva e a ignorância. Então, duas perfeições, méritos e sabedoria. Além do Buda, os grandes bodhisattvas também têm grandes méritos e grande sabedoria. Mas, dentre os nobres com méritos e sabedoria aperfeiçoados, o Buda é o mais honrado e supremo. Por isso, ele é chamado de honrado das duas perfeições. Outros nobres, como da primeira fruição, segunda, terceira, o Arhat, Pratyeka Budas, são seres nobres que estão no processo ou são considerados os liberados, mas não perfeitamente como atingido como o Buda, das duas perfeições do méritos e sabedoria. Seguimos. Stanza 6. Nos três períodos, os Budas são incalculáveis. Nas 10 direções, os Budas também o são. Com compaixão e voto, veio ao mundo das turvações. Homenageamos o Buda Shakyamuni. Buda é o termo genérico para os grandes seres despertos ou iluminados. Aqueles que puderem alcançar a perfeita iluminação e a completa compreensão do Dharma correto serão Budas. É um título. Por isso, quanto mais pessoas se dedicarem a estudar e a seguir os Budas, mais pessoas também se tornarão Budas no futuro. Todos nós que estamos aqui aprendendo sobre
o Dharma, estamos incluídos neste caminho, esse sendeiro à budidade. E por isso o Buda fala, todos os seres, especialmente os humanos, são Budas do futuro. Em relação ao tempo, no passado, no presente e no futuro. Isso é chamado de nos três períodos: passado, presente e futuro. Os Budas que surgem são incalculáveis. Não tem como calcular, porque não tem um número. Seguem esse processo, os seres iluminando. O Buda do presente é o Buda Shakyamuni. No passado, houve o Buda Kashyapa, o Buda Kanakamuni, o Buda Shikin, o Buda Vipashin, etc. Muitos Budas. No futuro haverá o Buda Maitreya, o Buda Ruchika, etc. Os Budas do passado são incalculáveis e inumeráveis. Os Budas do futuro também são assim. Neste momento, no presente, também existem Budas em outros mundos. Mas, para nós, o Buda relevante a nós, neste mundo, Saha, é o Buda Shakyamuni. Em relação ao espaço, leste, sul, oeste, norte, sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste, acima e abaixo, Nadir e Zenit, os Budas nos mundos das 10 direções também são assim, incalculáveis e inumeráveis. Os mundos das 10 direções são incalculáveis e os Budas também são. Assim como no presente, ao leste, há o Buda Akshobhya e o Buda da medicina, Vaishyakhguru. E a oeste, há o Buda Amitabha, etc. Os praticantes budistas que se refugiam na joia tríplice devem se refugiar e reverenciar todos os Budas dos 3 períodos e nas 10 direções. Então, quantos Budas? Eu lembro, tem um texto que chama Sutra dos Nomes dos 10.000 Budas. E eu fiz uma prática com esse sutra. É pronunciar ou ler o nome do Buda, que são compridas, e ler o nome e fazer uma prosternação. E é uma prática que, no final, fiz 10.000 prosternações. É, mesmo em uma semana, vários dias. Então, é como reverenciar a todos os Budas em diferentes mundos. Entretanto, em relação a nós que vivemos neste mundo, há um Buda que deve ser especialmente reverenciado e em quem devemos tomar refúgio. Esse é o mestre fundamental Buda Shakyamuni. É devido ao Buda Shakyamuni que temos este material. O Buda atingiu a perfeita iluminação e deixou os ensinamentos com os discípulos, o Sangha, a comunidade dos monges e monjas, e aí, através do tempo, sem interrupção,
chegou a nós esses ensinamentos? O Buda Shakyamuni, em seus estágios de Bodhisattva, gerou a grande compaixão para aliviar o sofrimento dos seres e livrá-los das dificuldades, bem como o grande voto para suportar o sofrimento e as dificuldades. Porque ele fez voto a o Bodhisattva Shakyamuni nas vidas, muitas vidas passadas, que vai atingir aqui no mundo Saha a budidade. E reconhece que neste mundo, especialmente, tem muito sofrimento e muitas dificuldades, obstáculos para a prática espiritual. Ele não desejou renascer na terra pura, mas fez o voto de praticar na terra impura para se tornar um Buda, pois o sofrimento dos seres na terra impura é extremo e a necessidade de ajuda é extremamente urgente. E nossa época, agora, ainda mais urgente. Ainda a civilização humana não consegue entender que devemos conviver em harmonia, não devemos se matar uns aos outros. Devemos encontrar uma forma de poder conviver e criar mais prosperidade e paz para todos. Então, tem ditos nos textos: se eu não for ao inferno para salvar os seres em sofrimento, então, quem o fará? Este grande espírito foi perfeitamente realizado pelo Buda Shakyamuni. Ele veio se tornar Buda nesta terra. O mundo maligno das 5 turvações. Turvações significa muitas impurezas. E são 5. Primeiro, turvação do kalpa. Kalpa porque refere-se a kalpa decrescente. Kalpa decrescente está falando de nosso mundo, nosso universo. Um kalpa é quando o Big Bang acontece e tem uma expansão e depois chega ao limite e começa a contração. Então, ao contrair, começar esse processo é chamado kalpa decrescente. Decrescente. Então, estamos porque vai acabar, porque passa depois do Big Bang, começa o processo da formação do universo, estabelecimento, decadência ou decair, depois destruição. E entre destruição e a próxima formação tem que chama como vácuo, um período vácuo. Então, kalpa decrescente. Aqui estamos, turvação do kalpa. Segunda turvação, visões errôneas. Neste mundo, nossa, esse apego, a permanência ao ego, ao eu meu, e o eu pequeno e o eu grande, a omnipotência, todas esses apegos baseados nas visões errôneas é muito, muito comum em nosso mundo. Depois, turvação das aflições. A cobiça, raiva, ignorância, arrogância, soberbia, ciúme, todas essas coisas negativas, aflições neste mundo estão por todos lados. É difícil. E
manifestados pelos quem? Seres sencientes. A turbação dos seres sencientes. Quantos seres sencientes? Não somente humanos, senão animais, seres celestiais, fantasmas famintos e até seres do inferno. Então é muito difícil aqui. Bagunçado. Turbação tem essa sensação da bagunça. Lodo, lama, impureza. E o último é a turbação da vida, ou vida curta. A vida, especialmente o humano, é somente máximo 100 anos. Talvez com a ciência conseguimos viver 120, 140, mas não é interminável. É definitivo. Imagina, vamos falar, 90 anos. 90 anos da idade. O que significa? Passamos primeiros 20 anos na confusão. Quem sou? Somente compreendendo, tomando consciência desse corpo, só. E dos desejos deste corpo. E depois, relações interpessoais, a parte física, psicológica, tudo isso. Nossa, passamos muito tempo na confusão, na ilusão. E é muito curta a vida. Então, neste mundo maligno das 5 turbações, o Buda Shakyamuni atingiu a budidade para nos salvar e proteger, e não abandonar os seres aflitos como nós. Há cerca de 2.500 anos, Buda Shakyamuni nasceu na antiga Índia. E lembram-se que a Índia, essa palavra é muito nova. É como tem somente 200 anos existência. A noção do país na antiga Índia são reinos, são povos. É somente uma cidade, já é um reino. Okay? Então, ele nasceu no Kapilavastu. E sua jornada foi tornar-se monge, praticar e alcançar a budidade. Desde então, este nosso mundo escuro, cheio de maldade, tem a luz do Buda Dharma. Significa que, ao atingir a perfeita iluminação, o Buda começou a divulgar o Buda Dharma, a luz. O budismo originou-se neste mundo graças ao Buda Shakyamuni. Para nós, isso é realmente uma benção inesgotável. A grandiosidade do Buda Shakyamuni não somente é respeitada e louvada por nós, mas também em uníssono pelas vozes dos Budas das 10 direções. Como é dito nos sutras, todos os outros Budas também me exaltam, a Shakyamuni, por minhas inconcebíveis virtudes. Por isso, após nos refugiarmos com reverência em todos os Budas das 10 direções e dos 3 períodos, devemos particularmente expressar nosso respeito e homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Então, essas duas frases, como todos os outros Budas também me exaltam por minhas inconcebíveis virtudes, provém do Sutra do Buda Amitabha, que fala que todos os Budas em outras direções estão assim maravilhados e falam: nossa, este Buda Shakyamuni atingiu a budidade no mundo Saha. Que impressionante. Então, nós, mesmo que percebemos ou
reconhecemos Budas nas 10 direções e dos 3 períodos, mas nós também está representado, os Budas estão representados pelo Buda Shakyamuni. E aqui o mestre Yin Shun fala, isto é análogo a refugiar-se no Sangha, que inclui todos os membros do Sangha, mas em relação aos próprio mestre de refúgio, sentir uma gratidão ainda maior. Então, é assim, uh, uh, todos os praticantes budistas, para tomar refúgio, precisam de um membro, pelo menos, do Sangha, para fazer o ritual da toma do refúgio. E a gente tem respeito pelo mestre, pelo monge ou monja. Mas este monge ou monja é membro do Sangha, representa a, comunidade inteira. E é como nós, quando reverenciamos ao Buda Shakyamuni, e ele representa todos os Budas das 3 direções e dos 3 períodos. Bom, aqui vou parar. Hoje é a explicação e a semana, quinta-feira, seguimos com a explicação em português. Vamos fazer transferência dos méritos. E os méritos, que são? Energia positiva, que provém de eu, como monge, compartilho meu conhecimento do Buda Dharma com vocês. E graças a vocês, agradeço, tem um auditório para ouvir, e vocês estão ouvindo com respeito e sinceridade ao Dharma. Então, juntos, nós geramos muitos méritos. E esses méritos vamos transferir a todos os seres, para que todos os seres tenham a oportunidade na vida, ouvidas, para ouvir o Buda Dharma e trilhar o sendeiro à budidade. Vamos transferir méritos. Juntamos as palmas. Desejo erradicar as 3 obstruções e todas minhas impurezas. Desejo obter a sabedoria e a verdadeira compreensão. Desejo universalmente que as calamidades e obstáculos se extingam, praticando constantemente, vida após vida, o caminho do Bodhisattva. Namofon. E aqui, para os que estão tendo essa pergunta, quais são as 3 obstruções? 3 obstruções refere-se os 3 obstáculos na prática espiritual. Então, primeira obstrução é a obstrução das aflições internas, da cobiça, raiva, ignorância, arrogância, essas coisas que obstruem nosso aprendizado do Dharma. Segunda obstrução seria a obstrução do karma, porque devido à nossa cobiça, raiva e ignorância, temos tendências, hábitos ruins que repetimos e isso obstrui nossa prática espiritual. E a terceira obstrução é a obstrução do vipaka, ou das consequências. Significa quando consequências ruins tomam forma e se amaturam, então o que acontece? Podem obstruir nossa prática. Por exemplo, só exemplo. E o que aconteceu? Alguém está todo preparado para a palestra, para ouvir, o que acontece? Corta a internet, não consegue. Ou tem internet ruim porque está chovendo afora. Ou a computadora
morreu sem aviso. Ou algo acontece e tem que sair da casa e não pode ouvir o Dharma. Qualquer coisa, todas essas coisas consideramos obstáculos do nosso caminho.